Programa Pet News. Patrocínio. Apoio. Olá, sejam bem-vindos ao Pet News, um programa feito especialmente para você que tem um animalzinho em casa e gosta de ficar por dentro das novidades desse mundo animal. E o programa desta semana está repleto de novidades e com muitos convidados especiais. E quero te convidar a participar conosco através das nossas redes sociais. E para começar o nosso programa, vamos bater um super papo com a doutora Priscila e falar sobre o estresse em cães e gatos. Doutora Priscila, é um prazer receber você aqui no nosso programa. É prazer é meu poder participar, muito obrigada. Vamos falar então sobre o estresse em cães e gatos, que é um tema tão discutido hoje em dia, né, doutora? Vamos, está na moda, né, principalmente nesse período aí meio que pós-pandemia, ainda estamos, né, não sabemos ainda, né, onde estamos, mas é um assunto muito discutido, a gente tem lidado com bastante casos, né, de animais estressados aí no consultório. Você pode começar explicando o que é o estresse, doutora? Primeiro a gente tem que entender que o estresse é uma resposta fisiológica, ela é uma resposta natural de defesa do organismo do animal, né? Diferente de nós que falamos para nos defender, os animais têm recursos físicos para isso. Então, quando o animal se sente ameaçado ou quando existe um fator, né, que agride o seu bem-estar, ele se manifesta dessa maneira que a gente chama de estressado, né? E quais os efeitos desse estresse no animal, doutor? Então, quando o animal se apresenta nessa situação, existem respostas físicas, fisiológicas do corpo, que é essa resposta de estresse a uma situação de ameaça ou que vai contra esse bem-estar. Então, o animal tem aumento da frequência cardíaca, né, que é a taquicardia, aumento da frequência respiratória, a pupila dilata, ele fica mais agitado, ele aumenta a força muscular e não só tem ativação de alguns mecanismos como esses, mas supressão de outros. Então, a parte gástrica já fica mais fragilizada, o sistema de defesa celular, ele fica mais fragilizado nessas situações. É importante a gente entender que tanto nós quanto os animais somos preparados para respondermos a períodos curtos de estresse. Então vamos supor que um gato, um cão que foi ameaçado, um gatinho que foi para a rua e um cão correu atrás dele, essa resposta fisiológica ela é importante para ele se defender e necessária. Coisa rápida. Rápida. Então ele passou por aquela situação de estresse, ele se defendeu, ele voltou para o seu ambiente seguro, o seu organismo se restabelece. Quando que o estresse é um problema? Quando isso é crônico. Então a gente tem que pensar... passa muito tempo estressado. É quando a gente pensar igual um banco, né? Se a gente tem um banco, a gente vai lá, saca o nosso dinheiro e a gente tem que repor, não é mesmo? Então a gente saca o nosso dinheiro, vai cair o salário. Chega um momento que a gente já sacou tanto que o tempo do salário não é suficiente, né? Então você começa a ficar em dívida. Esse é o problema do banco de estresse. Então o animal tem situações de estresse, mas ele precisa de momentos de conforto para compensar. Quando que a gente lidar com o animal estressado, crônico? É quando esses momentos que compensam não são suficientes para aquele estímulo de ameaça constante. E aí ele começa a ter uma sobrecarga desses efeitos fisiológicos. E isso pode levar, inclusive, a algumas doenças físicas mesmo, né? Doenças endócrinas, doenças comportamentais, né, que vão ser mais complicadas de serem tratadas. E como o tutor pode identificar que o animalzinho está com esse estresse crônico aí, doutora, que já é um problema? São animais que mudam a sua rotina dentro de casa, ele diminui a ingestão de comida, ingestão de água em felinos, isso é muito importante. O animal fica, felinos, né, um pouco diferente dos cães, eles ficam mais intocados, escondidos, não usam tanto a liteira de maneira adequada. Os cães, às vezes, ficam latindo demais, não dormem bem, andam mais pela casa, ficam mais doentes, se mordem, se lambem com mais facilidade.
né? Toda hora o animal tá ali, tá lambendo. Às vezes o tutor tá achando que ele tá com uma feridinha na pata e na verdade pode ser também, né, doutora? Mas a gente tem que observar o animal como um todo, e isso pode ser realmente uma resposta de um estresse crônico. E é importante tentar identificar não só o comportamento, mas qual que é o agente agressor. O que é que está levando esse animal a esse comportamento? Então, se é o cão, tem um neném novo da casa, mudou a rotina de passeio, o comedouro, a dieta, no Normalmente caso algo foi mudado. Geralmente alguma coisa diferente tem acontecido. O animal sempre esteve bem, tem alguma coisa mudando. Ou a presença de alguém na casa, né, chegada de visita, ou saída de alguém. Com essa pandemia, né, que o dono ficou. Sim, a perda de alguém leva esse comportamento ou de estresse ou de transtorno de ansiedade, né? Então são algo que tira o animal da zona de conforto e ele começa a manifestar esses sintomas. E quais doenças podem ser causadas pelo estresse? No caso de felino é muito clássico, né? A cistite idiopática felina, né? A síndrome de Pandora. A lipidose hepática, né, que o animal para de comer, isso pode levar a alguns transtornos, esses são os mais comuns, né, no caso da cistite idiopática por conta do mau uso da liteira e a baixa ingestão de água, tá? No caso de cães, problemas de pele, né, alterações endócrinas, doenças imunomediadas, resfriados frequentes, né, relacionados aí à baixa de imunidade. E tem tratamento, doutor, esse estresse? Em casos mais graves, a gente pode fazer o uso de remédios alopáticos, né? Então ansiolíticos mesmo, podem ser necessários, né, na utilização. E tem outras terapias integrativas, então a homeopatia é de grande uso, né? É importante fazer a consulta para a gente repertorizar esses sinais, encaixar tá causando qual que é o melhor remédio homeopático. A aromaterapia, né, tem sido muito utilizada porque trata o ambiente, né, da casa. É importante às vezes ter pro tutor, porque esse animal vive em um meio. Então às vezes a gente percebe o animal que o comportamento está estabelecido, que existe uma situação de estresse, de ansiedade, mas a gente pensa em corrigir ele. Mas às vezes o próprio tutor está muito estressado, uma rotina diferente, não tem tempo de se dedicar àquele animal, a rotina da casa está toda modificada, tudo atropelado e fica tudo junto, né? É um ambiente de convivência. Então, a aromaterapia trata o ambiente. Ela ajuda a tratar essa questão do ambiente também, de trazer esse conforto, não só para o animal, mas também para o tutor. Por isso a gente tem que conversar com todo mundo, né? Eu achei muito interessante. Você pode explicar um pouquinho como funciona a aromaterapia, doutora? A aromaterapia são óleos essenciais, são extratos muito puros da planta, né? Que nesses extratos existem moléculas que vão ter poder de ação física no corpo do animal, né? Mas também nessa parte mental, né? Então traz uma sensação de conforto, e a gente pode usar para ansiedade de perda, de separação, para ambiente, para trazer essa calma, para trazer uma aceitação melhor a esses fatores de estresse. Existem muitos óleos no mercado, então a gente tem que encaixar com aquele animal a situação que ele está vivendo para a gente escolher o melhor, né? Qual que vai ser melhor para aquela situação. Se é a falta do tutor, se é a mudança da rotina, se é medo de alguma coisa, se é a presença de algo novo, que seja um novo pet, ou uma criança, ou uma visita. Então a gente tem que identificar porque a gente consegue encaixar qual que é o melhor. Às vezes até deixou de passear, né, doutora, com o cachorrinho, passeava sempre, porque acontece muito, né? As pessoas passeiam durante um certo tempo e de repente, muda. Por causa da rotina, muda e para de passear. Exato. E esse animalzinho estressa. Então a gente pode até pensar nesses usos dessas medicações, tanto da alopatia, homeopatia ou aromaterapia, mas não dá pra gente pensar que isso sozinho vai resolver o problema. A mudança de comportamento, o enriquecimento ambiental, né, que agora é o termo que está na moda, é o que é mais importante. A gente tentar estabelecer um ambiente de conforto para esse pet, tanto para o animal, o cão, quanto para o gato. Um lugar que ele se sinta seguro, que ele possa resgatar aquele banco, né? Que ele possa pagar essa dívida, né? E ter momentos de conforto. Então isso é muito importante. Eu queria te agradecer pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento conosco. Muito obrigada. Foi um prazer. E no próximo bloco vamos fazer uma entrevista super divertida lá no Rancho Conquista sobre nutrição de equinos. Espero por vocês, não saiam daí! O nosso objetivo é acolher as pessoas, os seus pets,
de maneira para proporcionar a eles uma experiência única. Este é o Ecos Pet Park. Sejam bem-vindos. Olá, seja bem-vindo! Já voltamos com o programa Pet News. Você está assistindo o programa Pet News. Olá, estamos aqui no Rancho Conquista para falar sobre nutrição de equinos com a doutora Rafaela. Doutora Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Daiane. É um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Espero poder colaborar com vocês aí. Quais os principais fatores relacionados à nutrição de equinos que devemos avaliar quando o animal chega ao rancho? Perfeito, Daiane. Para começar te respondendo essa pergunta, é interessante a gente salientar que o criador ou quem recebe esse animal, que vem às vezes de uma longa distância, nesse período de viagem, esse animal ele precisa ter primeiramente a dieta que ele recebia anteriormente no aras que ele veio de origem, do criador que ele veio, para que possa ser feita uma adequação à dieta que ele vai passar a receber. Não pode mudar bruscamente. Exato, perfeito. A questão é que a gente consiga fazer uma adaptação da dieta, tanto do volumoso que esse animal está recebendo, quanto da ração concentrada que ele também está recebendo, entre outros fatores que nós podemos avaliar. A condição do animal também é de extrema importância. Tá? É importante lembrar que esse animal, quando ele vem no transporte, 90% das vezes ele está sendo privado de alimento e está sendo privado do consumo de água. Então, fornecer água de imediato para o animal, enquanto essa sondagem ela é feita e esses alimentos e quantidade dos alimentos, a dieta que ele recebia mesmo, ela é registrada pelo novo proprietário e possa ser avaliada para se adequar ao novo fornecimento. E qual a base alimentar dos equinos? Os cavalos eles são animais essencialmente pastejadores. Para vocês terem ideia, na natureza o animal ele costuma pastejar em torno de 16 a 18 horas por dia e isso já mostra para a gente que dos hábitos alimentares naturais desse cavalo, o volumoso é o principal em termos de quantidade e de qualidade para que seja fornecido para o cavalo. Esse volumoso ele não pode faltar e nós temos que observar muito bem. Se for um volumoso conservado como o feno ou o pré-secado que tem sido muito utilizado, temos que observar tanto o processo de produção desses alimentos, tá? Quanto a disponibilidade desses alimentos, forma de fornecimento para o cavalo. E como é feito o manejo alimentar? O manejo alimentar ele é focado principalmente no concentrado que é fornecido normalmente nos coxos individualmente para esses cavalos. É necessário, se possível, que o manejo
ele seja adequado para que o fornecimento seja feito de forma individual. A gente tem que priorizar isso daí. Cada animal é de uma forma, né, doutor? Exato, porque quando nós fazemos o plano alimentar daquele animal, nós fazemos de forma individual. Então, cada cavalo ele tem um peso, cada cavalo ele tem um nível de exigência de exercício que ele está realizando, e fora quando nós falamos das variadas categorias que têm níveis de exigência diferentes, seja de um nutriente como a proteína, como energia. Então nós podemos ter uma égua gestante, uma égua lactante, um cavalo de pista ou até o potro, que tem uma particularidade muito grande, né, na exigência desses alimentos, desses nutrientes. A raça também influencia? Com toda certeza. Nós sabemos que existem raças que são de crescimento mais precoce, que nós priorizamos, uma atenção um pouco mais especial. Então, como o crescimento ele ocorre de uma forma muito rápida, esse animal também vai exigir nutrientes, uma densidade um pouco maior, e nós temos que ficar atentos para essa particularidade. Doutor, e qual a melhor forma de oferecer água para os equinos? A água ela tem que ser disponibilizada o tempo inteiro que esse animal está em baia, se possível, até durante o exercício de forma controlada, para esse animal ele não pesar. Digo isso porque às vezes em provas nós vemos que é um elemento que é privado dos animais, e tem animais que passam aí 2, 3 dias em prova sem parar, então ele chega num nível de exaustão muito grande. Então esse manejo tem que ser feito de uma forma muito boa, e a lavagem de coxo de água, ela tem que ser feita diariamente, ou dia sim, dia não, dependendo do nível de alimento que suja aquela água, a quantidade de partículas e desenvolvimento de sujeiras mesmo ali dentro do coxo do fornecimento de água. Doutor, o pessoal fala, eu vou perguntar uma curiosidade minha. Tá certo. O pessoal fala que cavalo gosta de água quente. Por que o pessoal fala isso? Exato. É uma dúvida muito comum. E, inclusive, ele tem uma preferência pela água na temperatura ambiente. É de preocupação extrema nossa quando nós chegamos nesse período do ano, período mais frio, em que a água ela pega toda essa temperatura, a temperatura cai de uma forma muito grande. É evidente os problemas com cólica por conta da redução do consumo de água desses cavalos. Geram muitos problemas fisiológicos, problemas clínicos, que vão precisar aí de um médico veterinário para contornar essas questões. E um simples fato, né? Temperatura da água. Então né? Doutora, e o animal precisa ser pesado? Com certeza. Uma das formas de avaliação da dieta que nós fazemos, o principal pilar, na verdade, porque é uma ferramenta de fácil acesso que nós temos no campo, às vezes até mais preciso quando o produtor ele tem uma balança digital que consiga passar esse animal. Então, todo o fornecimento de matéria seca que nós chamamos, o fornecimento do alimento, ele é baseado no peso daquele cavalo. E como é feita essa pesagem? Nós temos várias ferramentas, pode ser utilizada uma balança eletrônica, desde que esse animal ele seja condicionado desde cedo a passar por essa balança, porque é uma estrutura muitas vezes desconhecida por alguns animais, mas nós temos uma praticidade muito, muito grande, que é a fita de pesagem. Então nós temos fitas que são fornecidas por várias empresas, seja de ração, seja de suplemento, para facilitar essa pesagem. É feita no perímetro torácico do animal e pesa cavalos aí de até 550 quilos. Doutora, como é oferecido o sal mineral para esses animais? É importante, Daiane, que o sal mineral ele seja fornecido, ele esteja disponível ao longo do dia de forma constante, tá? Existe uma recomendação dos fabricantes que ela varia em questão de quantidade, seja para a categoria de potros, seja para a categoria de um cavalo adulto, mas é importante que seja sempre disponível, não deixando faltar diariamente. A regulação do consumo desse sal mineral, ela é feita pelo cavalo de uma forma natural, mecanismo fisiológico dele, que ele mesmo consegue fazer regulação. Se for no caso de, eu tenho um caso em que meu cavalo ele consome a água, vai direto no coxo do sal mineral, então eu percebo que eu tenho muitas perdas desse sal que foi fornecido. Eu posso fazer uma média por meio de uma observação mesmo ali diariamente dos meus animais e fornecer aquela quantidade que eu percebo que ele tem consumido por dia, 50, 60, 70 gramas, de acordo com o que o cavalo tem consumido. Sim. E doutora, quando se deve iniciar a suplementação equina? Perfeito. A suplementação ela é uma dúvida que aparece constantemente para nós, tá? E é natural, é cultural que o proprietário ele sempre queira suplementar aquele animal. Muitas das vezes a dieta não está encaixada. E como já diz o nome, é um suplemento, é um combustível a mais que eu estou dando para esse cavalo, tá? Então, a primeira questão, ajustar a minha dieta. A partir do momento que eu consigo fornecer os nutrientes que aquele cavalo está exigindo,
por meio do meu volumoso, por meio do concentrado, aí sim eu tenho a oportunidade de adequar o suplemento indicado para aquele momento da vida do cavalo. Doutora, qual a relação entre a alimentação e a estrutura dos cavalos? Perfeito. Olha, Daiane, o desenvolvimento de um cavalo, ele depende completamente dos nutrientes que são fornecidos para ele. Então, quando nós falamos de nutrição, de realmente nutrir o cavalo, e quando eu penso na construção de toda a estrutura de membros, de ligamento, de tendão de um potro, eu tenho que ter a consciência de que essa nutrição, ela começa durante a gestação, começa na alimentação da égua. Então, eu tenho que ter um processo todo de gestação muito bem suportado pelos parâmetros nutricionais e tenho que ter a minha preocupação especial com o potro. O potro, ele é de uma característica de alta exigência nutricional. Então eu tenho que fornecer todos esses alimentos e aporte nutricional para que ele consiga crescer em questão de ossatura, estabelecer uma fração ligamentar muito boa e depois fazer a deposição de musculatura adequada para que ele possa vir para as pistas e passar por todo o treinamento e por toda a exigência que nós fazemos para ele quando se torna um atleta. Então, o cuidado começa desde a gestação, né, doutora? Perfeito, Antes de nascer, a gente já tem que estar preocupado. Exatamente. Eu queria te agradecer pela sua participação, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Daiane. Obrigadão. Obrigada a você. E no próximo bloco vamos falar sobre problemas cardíacos em cães e gatos com a doutora Cirlei. Não saia daí, voltamos já já. É hora de investir e a Brumax tem a oportunidade certa para você. Seja um micro franqueado Brumax. Um modelo único de negócio criado para você lucrar e conquistar a sua independência financeira. O tapete personalizado é um produto de excelente qualidade, com alta demanda no mercado e retorno financeiro imediato. Você não precisa ter um ponto comercial e nem estoque. Tenha seu próprio negócio, a sua independência financeira e lucre muito sendo um micro franqueado Brumax. Tradição e credibilidade são marcas da ExataVet, farmácia de manipulação veterinária. A ExataVet possui estacionamento próprio e o atendimento é rápido e especializado. A ExataVet também recebe sua solicitação e faz seu orçamento pelo WhatsApp. Com laboratório próprio e tecnologias sempre atualizadas, a farmácia oferece suas medicações com altíssima qualidade e todas as certificações exigidas, garantindo a mesma eficácia dos medicamentos industrializados, com um custo de até 50% mais barato que os convencionais. Conheça a ExataVet, saúde animal na dose exata. Já já voltamos com o programa Pet News. Você está assistindo o programa Pet News. E agora vamos bater um super papo com a doutora Cirlei sobre problemas cardíacos em cães e gatos. Aqui com a doutora Cirlei para falar um pouquinho sobre problemas cardíacos em cães e gatos. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu já vou começar te perguntando se esses problemas cardíacos em cães e gatos é muito comum. As doenças cardíacas em cães e em gatos também são extremamente comuns, principalmente nos animais idosos. Algumas doenças acometem animais jovens, que são as doenças congênitas, mas a maioria delas, a incidência é muito maior nos animais idosos. E quais sintomas o tutor pode observar em casa que já é uma suspeita que esse animalzinho tem esse problema? O que mais chama atenção é a intolerância ao exercício, aquele animalzinho que é ativo, brincalhão, e de repente percebe que ele está um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais lento, nas caminhadas está com menos resistência durante as caminhadas,
o animal às vezes tosse, isso nós estamos falando de cães, né? Porque para gatos é um pouquinho diferente. É animal que tem muita tosse, tem muito cansaço, falta de ar, às vezes o animal desmaia, né? Então tem várias situações que chamam atenção para o tutor perceber que o animal pode ter algum problema relacionado ao coração, né? O gato também ele pode ter tosse, mas muitas vezes está mais relacionado a um aumento da frequência respiratória, um cansaço. O tutor consegue perceber isso, né? Porque o gato não é um animal ativo, então não dá pra gente falar que ele está intolerante à atividade física. Mas ao menor esforço, às vezes ele tem uma tosse ou a respiração muda a frequência. Então a atenção do tutor dá para perceber que o animal pode estar apresentando um problema no coração. Então, às vezes, ficar atento a esses sintomas. A atenção. Doutora, e tem alguma raça que tem predisposição a ter problemas cardíacos? Tem bastante raças predispostas. Se a gente falar, por exemplo, dos cães, o Poodle é a raça mais predisposta a doenças no coração. O Maltês, o Shih Tzu, o Spitz alemão tem muita doença congênita, né? Já nasce com alguns problemas, mas também tem as adquiridas. Yorkshire, são raças muito comuns, né? Tekel, então assim, são raças comuns que estão no nosso dia a dia e que está muito predisposta à doença cardíaca. E dentre os gatos, né, o persa é uma das raças que mais apresenta problema de coração. E quais exames vocês normalmente pedem para o tutor saber se realmente ele está com esse problema cardíaco? Aí vai depender de quais sintomas o animal está apresentando, né? Mas de forma assim, geral, uma avaliação cardiológica inclui, além de uma anamnese muito bem feita, né, um exame clínico, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que a gente consegue avaliar se o animal tem insuficiência nas válvulas, se o coração está aumentado de tamanho ou não. Um eletrocardiograma, que mostra o ritmo do coração, e aí a gente está falando para o diagnóstico das arritmias, além da pressão arterial, aferição da pressão arterial, e ainda um raio-x de tórax. São esses exames que normalmente a gente pede, e de acordo com os resultados, alguns exames de sangue também. E quais tipos de tratamentos normalmente vocês trabalham, doutora? Por exemplo, se um paciente tem uma insuficiência cardíaca, né, com tosse, com falta de ar, com o coração aumentado, né, são várias medicações, mas de forma geral a gente usa diuréticos, vasodilatadores, medicamentos que a gente chama de inotrópicos positivos, que é para aumentar a força de contração do coração. Às vezes é cirúrgico o tratamento, né? Vai depender da doença que o animal apresenta. Sim, doutora, e normalmente essas doenças têm cura? Porque a gente já pensa, né? O problema cardíaco às vezes é para a vida toda. A maioria das doenças cardíacas é para a vida toda o tratamento. Tem algumas doenças, por exemplo, as doenças congênitas, que a gente consegue resolver por meio de cirurgia, de cateterismo, sabe? Então, algumas a gente consegue resolver de forma definitiva e o animalzinho tem vida normal, o resto, né, uma sobrevida igual um paciente que não tinha problema de coração. As doenças adquiridas, de forma geral, requer tratamento para o resto da vida. E é bom você falar esses sintomas, né, doutora? Porque, por exemplo, a tosse, às vezes o tutor tá achando que é uma coisa normal e talvez é algo mais sério, né? E se o tutor demorar a perceber esses sintomas e demorar a procurar um tratamento, o animalzinho corre risco de vida? Sim, na maioria das vezes ele pode virar óbito, às vezes por um edema agudo de pulmão, por uma insuficiência respiratória, né? Então, ao menor sintoma, né, mesmo que, por exemplo, você citou a tosse, existem várias causas de tosse, nem toda tosse está relacionada ao coração, mas a gente só vai saber se está ou não fazendo os exames, né? Então, a precocidade no atendimento faz muita diferença. Quanto antes o tutor já observar e levar, né, doutora, para ter certeza, mais chance o animalzinho tem de ficar bem. Quanto antes, melhor. E existe tratamento preventivo, doutora? Algumas doenças... a gente pode falar em prevenção, por exemplo, a girofilariose, que é uma doença que popularmente conhecida como verme do coração, né? Então é muito comum em animais que vai para regiões litorâneas, por exemplo, quem leva o cachorro a passear na praia. Então é uma doença que dá para prevenir com medicamento. Então quem for viajar para a praia, procura o veterinário, que existe uma forma de proteger o seu animal, porque é uma doença que vai aparecer às vezes depois de anos que ele teve numa praia. Não é uma coisa de imediato, mas é importante essa profilaxia, sim. Doutora, e o que o tutor pode fazer para prevenir um problema cardíaco? Por exemplo, ele pode caminhar com o animalzinho, a alimentação que ele oferecer vai influenciar para essa prevenção?
Quanto mais cuidado tiver com o animal, né, como é com a gente, por exemplo, o sedentarismo é muito ruim, né, então o animal sedentário, ele acaba sendo um animal obeso, então não que isso vai causar doença cardíaca, mas acaba que muda a evolução da doença, a forma que o animal vai se portar diante daquela doença. O animal que come muito alimento, por exemplo, da mesa, da casa, tem né? Muito sal, muito sal, muita gordura. Então isso faz diferença na evolução da doença. Mas muitas doenças ela tem uma predisposição racial, então ela vai acontecer de qualquer forma, mas ela vai evoluir de forma diferente. Sim. Doutor, e quais as doenças mais comuns relacionadas aos problemas cardíacos? Se a gente falar, por exemplo, de cães, né, de cães idosos, que são as doenças adquiridas, a doença mais comum disparado nos animais de pequeno porte, a gente chama de endocardiose valvar mixomatosa mitral. É um nome feio, né, grande, mas é uma degeneração da válvula do lado esquerdo do coração, que pode levar a uma insuficiência cardíaca importante, inclusive edema pulmonar. Nem se a gente falar de gatos, é a cardiomiopatia hipertrófica, quando o coração do gato ele engrossa, sabe? Em consequência disso, ele dilata uma parte do coração e também pode evoluir para edema agudo de pulmão. Então, se a gente pensar que essas doenças mais comuns, elas são de cães idosos, uma melhor forma, né, de ajudar esses animais seria com exames preventivos. A partir de qual idade, doutor? Em cães, a partir de 7 anos, na maioria das raças de pequeno porte, a gente indica uma avaliação cardiológica uma vez por ano. Então ele passa por uma consulta, faz os exames, se tiver tudo bem, a gente marca para mais um ano. Se for identificado algum problema, a precocidade no tratamento é que vai fazer a diferença. Então, mesmo que o animalzinho não tenha apresentado nenhum sintoma, é muito interessante a partir dos 7 anos de idade ele já ir ao cardiologista. Se a gente falando das raças de pequeno porte, se a gente falar dos animais de grande porte, é um pouco mais cedo. 5, 6 anos, porque aí a doença é diferente. Sim. A mais comum é a cardiomiopatia dilatada. O coração cresce e fica muito fraco. Então, esses animais, como eles têm uma expectativa de vida menor do que os animais até 10 quilos, a doença ela acontece um pouco mais cedo, por volta ali dos 6 anos de idade. Então, uma racinha maior, então é melhor a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, um check-up também anual, visando as doenças do coração. Muito interessante, doutor. Eu queria te agradecer pela sua participação e por compartilhar todo o seu conhecimento com o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, sempre feito com muito carinho para vocês e seus animaizinhos. Até o próximo Pet News, sempre com muitas novidades para vocês. Até lá! Você tem um negócio e deseja ter mais clientes? Então saiba que a internet pode ajudar sua empresa a dominar sua região. Uma das maneiras de vender todos os dias é criar desejo através das redes sociais e aparecer no Google para quem busca pelo seu produto ou serviço. Fature mais em todos os meses com a assessoria Doutores do Marketing. Entre em contato conosco e faça uma consultoria gratuita. WhatsApp DDD 11 974 77 22 50. Programa Pet News. Patrocínio